E se você é cristão, e se você acredita na ressurreição do Senhor, sabe onde a sua esperança está? A sua esperança está em um dia em que Jesus voltará na história e estabelecerá literalmente o seu reino. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, irmãos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Amém? Podeis tomar o assento? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. A presente lição, meus queridos irmãos, celebra o maior evento da nossa fé. Qual é o maior evento da nossa fé? A ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, conforme apresentada no Evangelho de João, é a fonte da nossa esperança. Ao longo da tradição cristã, se convencionou dizer que nós temos as 3 principais virtudes denominadas virtudes teologais, apresentadas em 1 Coríntios capítulo 13, que é a fé, o amor e a esperança. Essas virtudes são virtudes que vêm diretamente de Deus, do céu, reveladas sobretudo por meio do seu Filho Jesus, e são as virtudes que carregam no coração daquele que é crente, até para desenvolver as demais virtudes que nós conhecemos como coragem, prudência, justiça e fortaleza. Ao longo das Escrituras nós encontramos essas virtudes muito, até dispersas às vezes no meio dos apóstolos, mas estão presentes tanto no ministério de Jesus como na vida dos apóstolos. Mas essa virtude pela qual nós vamos meditar nessa manhã, e que inclusive é a palavra-chave da nossa lição, esperança, é uma virtude que fala muito aos nossos dias, diante de muitas propostas filosóficas, ideológicas, que tendem a tomar o lugar da esperança cristã. Por isso que nessa manhã, eu e você precisamos, não vou dizer resgatar, que a igreja ela tem essa esperança, mas potencializar com base no evento da ressurreição de Jesus a esperança cristã. É por causa da ressurreição de Jesus
que nós temos a esperança da ressurreição do corpo. É por causa da ressurreição de Jesus que nós temos a esperança de passar uma eternidade com Deus. Houve um momento numa igreja, e é a igreja de Corinto, que havia algumas ideias semeadas no seio da igreja que questionavam, inclusive, a ressurreição do Senhor. E na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós lemos no texto bíblico que Paulo ele foi, inclusive, muito vigoroso, ao ponto de dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Por quê? Porque a esperança cristã, a fé cristã, está fundamentada num evento fundamental, que é a ressurreição de uma pessoa. A ressurreição histórica. A ressurreição dentro da história, com suas evidências, com os seus testemunhos oculares. E o testemunho da ressurreição é tão profundo e é tão presente, é tão palpável, que em Coríntios, Paulo ele diz, olha, primeiro apareceu aos 12 o Senhor apareceu aos 12. A Quefas, aos 12. A mais de 500 irmãos, ele diz em Corinto, dentre os quais alguns ainda vivem. É como que Paulo estivesse falando assim, se você quer tirar a prova dos 9, vai ali no vizinho ali e pergunta como é que foi a ressurreição. Até porque, queridos irmãos, a igreja já lidava com essa questão da dúvida, do questionamento. A ressurreição sempre foi um ponto de questionamento dos inimigos da fé. Por isso que não é surpresa nenhuma quando encontramos no século 21 pessoas querendo desconstruir a ideia da ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é o coração da nossa fé. É a Páscoa. E sabe por que é o coração da nossa fé? Porque é nela que se confirma que a fé cristã é uma fé viva, que a fé cristã é uma fé de esperança, de renovação, de graça de Deus agindo nas incertezas humanas. Por isso que ela é fundamento. E aqui no Evangelho, no capítulo 20, o capítulo 20 de João, ele coroa exatamente com o revento da ressurreição de Cristo, começando por questões muito profundas. A dúvida. No Evangelho de João, capítulo 20, está presente a dúvida. Está presente a incredulidade. Olha que coisa interessante. Diante da ressurreição aparece a incredulidade, aparece a dúvida, aparece o medo. Tudo isso encarnado num personagem chamado Tomé. E quem de nós um dia não foi como Tomé? Em alguma área da vida, né? Em alguma área da vida. Tomé queria ver com os olhos da carne.
queria apalpar com os olhos, com as mãos, com o tato, sentir Jesus. E é bem interessante que apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que nós vimos o Senhor, o tocamos, o apalpamos, o vimos, tanto o Senhor no seu ministério, como o Senhor ressuscitado. Sabe o que isso significa dizer? Há uma preocupação, irmãos, em todos os relatos dos apóstolos, de que o Senhor, a ressurreição do seu evento, ele é, sobretudo, um evento histórico, que veio dentro da história, que estava dentro da história. Isso significa dizer o quê? É um evento real. A fé cristã é um evento real. É claro que você não vai encontrar evidências concretas de pano, né, pastor César? De elementos, de objetos. Não. Tem até o Santo Sudário, né, que o pessoal fala e tem muitas discussões sobre isso. Mas há um elemento que vale tanto para crente quanto para não crente, que é o elemento do testemunho ocular. Por exemplo, a gente só sabe que Platão existia por causa das testemunhas oculares e dos seus escritos. A gente só sabe que personagens da história existiam por causa dos testemunhos e de escritos que constroem o contexto da sua época. E no caso da fé cristã, são milhares de cópias espalhadas por todo o globo. Relatos de historiadores como Joséfo, que aponta e mostra a morte de um homem. O fato que se dá é que a fé cristã ela se preocupa em mostrar que o evento Cristo, o evento Jesus, ele é real. Por isso que o primeiro tópico da nossa lição, ele trata sobre a aparição de Jesus. Jesus apareceu. Jesus apareceu para os discípulos que estavam com medo. Jesus apareceu para uns discípulos que estavam escondidos. Jesus apareceu para quem tinha depositado uma confiança num projeto político de poder, porque eles esperavam que Jesus iria tirar eles da opressão do Império Romano, e nada daquilo se concretizou. Eu creio que o maior ar de frustração está no relato dos discípulos no caminho de Emaús. Você vê aqueles discípulos cansados, caminhando como que assim, olha, acabou. Vamos cada um. É ver uma sensação que isso dá quando é final de Copa do Mundo. Para todo mundo para assistir. Brasil e França. Na Alemanha eu não vou nem colocar, pastor Eliseu. Não. Alemanha, aquilo é uma tragédia. Mas vamos dizer na final. Brasil e França, todo mundo achando que... Aí toma o primeiro gol do Zidane. O segundo gol. Aí, qual é aquela sensação? Aquela paura assim.
Era o que os discípulos do caminho de Emaús estavam sentindo. Acabou. Vamos ver o que a gente vai fazer da vida. Aí aparece uma pessoa no meio do caminho e começa a conversar. Essa expressão, paz seja convosco, é uma expressão que Jesus usa porque ele sabia o estado psicológico e espiritual dos seus discípulos, e ali nos discípulos do caminho de Emaús ele começa a conversar no sentido de começar a gerar esperança, até que culmina num ponto que o relato diz que, conforme ele ia explicando as Escrituras, o coração daqueles discípulos começava a ser renovado, a ser avivado, a ser aquecido, a ser completamente afogueado. Ao ponto que eles mesmos chegam e respondem um para os outros: porventura, não ardia o nosso coração quando ele testificava das Escrituras? Sabe por quê? Porque eles perceberam que era o Senhor agora, aquele mesmo Senhor que ensinou antes, aquele mesmo Senhor que falou antes, aquele mesmo Senhor que estava ensinando e preparando eles, ele estava ali agora diante deles. Por isso que o nosso Senhor, Ele busca trazer a paz. E a paz como resultado da vitória dele na cruz. Paz seja convosco. De você saber que a sua paz está calcada e fundamentada na referência única de que o teu Senhor veio na história, morreu, ressuscitou e continua vivo. Nós vamos essa fé afirmada no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, e estará agora sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa cristologia, essa é a nossa fé apostólica, calcada nas Escrituras e da boa tradição da igreja, até o século IV. O Cristo que ascendeu aos céus e que João vai dizer que é o nosso advogado, está à destra de Deus, intercedendo, rogando por mim e por você. Então, no Evangelho de João, no capítulo 20, ele começa a registrar as aparições. Jesus apareceu num período de 40 dias. Você pode repetir comigo? 40 dias. Foi o período que Jesus apareceu vivo. Vivo. 40 dias. Ele mostra as suas mãos. Ele mostra o lado marcado, mostrando que foi histórico, foi real, compreendendo que seus discípulos estavam vivendo um período de medo, mas ele mostra provas visíveis. Visíveis. Para os seus discípulos, Jesus, ele desejou mostrar provas visíveis do que estava acontecendo. Olha a cicatriz. Olha a mão ferida, olha o lado ferido, olha o corpo que foi maltratado. Porque o nosso Senhor, na sua aparição, ele queria mostrar claramente que ele venceu a morte, que ele concluiu a sua missão
de morrer por causa dos nossos pecados. O pastor Elianai Cabral, aqui no primeiro tópico, no final, ele destaca algumas preciosas lições que nós aprendemos com esse evento. E antes disso, ele lista aqui para um grupo de pessoas que Jesus apareceu. Maria Madalena, mulheres, muitas mulheres que seguiam Jesus, Jesus apareceu para elas. Depois apareceu para Pedro. E como nós falamos aqui, apareceu no caminho para os discípulos no caminho de Emaús. Jesus apareceu para Tomé. Jesus apareceu para 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois Jesus fez aparições para apóstolos e mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, e por fim se manifestou pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição de Jesus. E pelo menos 3 lições nós aprendemos. Em primeiro lugar, é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Por isso que a Páscoa cristã é o ponto culminante da celebração da fé cristã, que traduzimos inclusive na ministração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é sempre uma Páscoa. É sempre uma Páscoa. E isso é uma perspectiva que nós não podemos abrir mão. Eu lembro que sempre que nós estudamos teologia, e eu passei por uma experiência lá na FAECAD, no Rio de Janeiro, tinha uns estudantes que, à época, estavam se apaixonando pelo estudo do chamado Jesus histórico. E nós participamos de um grupo de estudo lá na UERJ, que a gente foi ver os resultados de pesquisa. E nesse grupo de estudo tinha um padre chamado Isidoro Matsarolo, é um exegeta, um luterano, que é o professor André Chivitarese, ele chegou a dar uma entrevista ao programa do Jô, e um outro que era o professor judeu, o professor Edgar Leite, e uma outra teóloga, Maria de Lourdes. E era um momento que aqui no Brasil estava tendo aquelas pesquisas sobre a questão do Jesus histórico, quem foi Jesus histórico de fato, se há registro, se há evidência, um trabalho sério sobre isso. E, naturalmente, como toda pesquisa acadêmica, tem uns que são mais radicais, que já vão com a intenção, por exemplo, de querer desconstruir a ressurreição de Jesus. Aí eu me lembro um dia que a gente estava no corredor da faculdade, e isso acontece em qualquer faculdade, pode ser uma faculdade conservadora, pode ser uma faculdade que tem uma bibliografia conservadora, mas sempre tem estudante que vai cair para uma bibliografia que quer desconstruir a fé. E muitas vezes, que é o maior erro do estudante inicial, ele só pega um lado da história e não vê que a mesma editora que ele está comprando o livro tem um livro que é um arrasa-quarteirão que desconstrói aquilo que ele está abraçando agora. Então o cara fica todo, serelepe lá e tal. Aí, rapaz, ele estava querendo abordar estudantes mais novos e querendo, brincar de desconstruir a fé. Aquilo ali me deu uma ira santa. Me deu uma ira santa. Eu virei assim para ele e falei, era um colega de turma, eu virei e falei, meu amigo, você está mexendo com uma das coisas mais sérias, que é a ressurreição de Cristo. Agora vamos falar aqui que eu estou falando sério. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, cara, abandona o estudo da teologia.
vai viver a filosofia de Nietzsche, que é muito melhor, que é até mais fundamentada. É mais fundamentada. Pega Nietzsche, pega Heidegger, pega tudo o que você quiser, é muito fundamentado. Mas se você quiser resumir a fé cristã simplesmente num código de ética, você vai perder o seu tempo, porque só faz sentido os valores da fé, só faz sentido a ética de Cristo quando ela está fundamentada no evento milagroso de que Ele ressuscitou e que Ele é Deus. É o que C.S. Lewis ele falava. As pessoas do tempo de C.S. Lewis, naquela obrinha dele, Cristianismo Puro e Simples, queria ver Jesus de um jeito. Jesus como um mestre de moral. Sim, Jesus ele pode ser até considerado um mestre de moral, porque ele ensinou valores morais. Mas não dá para fechar Jesus na caixinha do mestre moral. Olha, eu estou estudando psicologia, eu posso fazer um recorte de Jesus como um grande psicólogo. Eu posso. Mas Jesus não é um psicólogo do tempo do humanismo. Eu posso fazer um recorte de Jesus como um grande filósofo. Mas Jesus não é e não se propôs a ser um filósofo. Ele não quis nem papo com os gregos. Irmão, se Jesus vai para Atenas, ele ia ser o cara. Ia ser o cara. Jesus dialogaria tranquilamente com as escolas dos estoicos, dos epicureus, como Paulo fez na sua evangelização. Mas C.S. Lewis ele diz assim, olha, pelo que Jesus falou, naquela obra dele, Cristianismo Puro e Simples, só tem 3 possibilidades. Ou Jesus é mentiroso, porque Jesus falou que é Deus. Ou Jesus é um louco desvairado. Imagina se eu chegar aqui diante dos irmãos e falar assim, eu sou Deus. O que vocês vão falar? Tu tá? Vamos pro Pinel. E aí C.S. Lewis diz, ou ele é Deus mesmo. Só tem 3 possibilidades. O problema é que às vezes dos estudos humanistas sobre Jesus é que eles querem encarar ou eles querem pegar um aspecto de Jesus que não é o que Jesus se propôs a ser. Jesus não se propôs a ser mestre de moral, Jesus não se propôs a ser um filósofo, Jesus não se propôs a ser um psicólogo, Jesus foi aquele que se propôs a ser um homem, o Deus encarnado que veio na história, entrou na história, andou na história, morreu na história e ressuscitou na história. Essa é a verdade do Evangelho. E é por isso que a nossa esperança está ancorada nesse fato. E esse fato da esperança cristã revela pelo menos 2 verdades para nós. Quem anda convicto na esperança cristã, quem anda convicto na esperança cristã, ele tem algumas certezas nesse mundo. A esperança cristã é maior do que qualquer filosofia e ideologia. Ela não se encaixa em nenhuma filosofia e nenhuma ideologia. Quem vos fala aqui é uma pessoa que um estágio da sua vida foi uma pessoa de esquerda. Pastor César sabe que eu, lá no Rio de Janeiro, de maneira bem separada, nunca confundi as coisas, mas eu fui um militante político. Ajudei a fundar um partido, Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, na época que ela estava contra o PT. E eu sempre tive na minha vida
uma tentação. A tentação de entrar e abraçar a política. Sempre gostei de política. Eu era um adolescente que era um assistente assíduo da TV Senado. Vocês conhecem algum adolescente que é assistente fiel à TV Senado? Eu acho que não, é difícil, né? Conhecia senador na época, Luiz Henrique da Silveira, que foi governador aqui na Santa Catarina. Teve um dia que eu passei uma vergonha em Brasília, que eu encontrei com o senador Cristóvão Buarque, e eu bati nas costas dele como que fosse uma pessoa, eu nunca tinha visto, mas eu via todo dia na TV Senado. Ele olhou assim, não, obrigado e tal, não, eu admiro. Um grande intelectual. E depois eu virei à direita, naquele processo. O pessoal já está... eu acho que... O pessoal queria saber, ele continua petista? Não, nunca fui petista. Um petista eu nunca fui. Eu cheguei a ser pedetista. Por causa da minha mãe era brisolista. Lá no Rio de Janeiro, o Brizola é muito forte, era muito forte. Mas eu fiz isso que na época, a Marina Silva, na época, ela era aquela plataforma que era contra o PT. E eu estava, ministério ou entrar para a política? Porque eu também sempre fui muito convicto do seguinte, se eu entrar para a política, eu me licencio do ministério. Eu tenho uma questão que, na minha opinião, respeito as outras, mas é incompatível a vida política com o ministério. Não tem como. É poder temporal, não dá para você misturar. Então, assim, eu respeito quem é, mas eu fico com a minha convicção. Ou, se você é chamado para ser político, vai ser político. Se você é chamado para ser pastor, seja pastor. Não tem como misturar, senão é... E eu fiquei nessa tensão por muito tempo. E eu falava para minha esposa, minha filha, se eu for para a política, você vai me apoiar? Ela falou, me separo de você. Eu falei, caramba. Aí a irmã Gilmara, falei, meu Deus. Então, eu estou dizendo isso porque eu vivi essa tensão em questão ministerial, porque eu sempre amei. O pastor César assinou a fichinha lá que eu colhi para a gente fundar a Rede de Sustentabilidade. Tu assinou. Eu dei para você assinou sim. É. Que ele trabalhava comigo e lá na CPAD eu colhi a assinatura. Assinou? Assinou. Não vai ficar separado não, tu vem comigo, pastor. Não foi de filiação, não. Para fundar o partido. Se lembra que eu peguei e fiz um monte de fichinha, porque a gente precisava recolher assinatura para o partido ser reconhecido no TSE. E você assinou para fundar, não foi para filiação. Filiação você não, porque você nunca gostou, mas eu me filiei. Mas depois lá no Rio, a rede foi tomada pelo pessoal do PSOL e aí eu saí porque o pessoal é doido assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois me inclinei, fui construindo e me inclinei. Olha, Jesus me libertou uma vida que quase na minha vida, teve uma vez que eu quase assinei a filiação do PCdoB, sabia? Partido Comunista do Brasil, mas Jesus teve misericórdia de mim e não deixou eu assinar, não. Mas quase que eu assinei. E chegou num ponto, quando eu fiz o caminho para a direita, né? E hoje se me perguntam, com toda clareza, eu me coloco no espectro de direita, liberal na economia, essas questões todas. Entre Lula e Bolsonaro, votei em Bolsonaro, etc. Isso aqui é... Só que uma coisa que nós, como cristãos, a gente precisa ter com base na ressurreição de Cristo. Todo bom cristão, ele tem que ter uma coisa no seu coração: o completo ceticismo com figuras políticas. Nunca esqueça isso, irmãos. Por um único motivo.
O grande mal do mundo são ideologias que, em nome de achar que vai resolver o problema do mundo, que vai resolver as questões do mundo, eles constroem um sistema em nome do bem, mas que afeta a vida das pessoas. O fascismo fez isso, uma ideologia em nome da pátria, etc. e tal, e quando operaram no poder, deu no que deu. O nazismo fez isso. Todo alemão, era impossível qualquer alemão, depois do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que não fosse, por exemplo, apoiar o que o Hitler até naquele momento estava propondo. Era muito difícil. Só quem tinha instrumental para fazer análise política, que teve alguns que perceberam que Hitler... Mas era difícil. Mas a gente viu na história o que foi feito. O comunismo, a mesmíssima coisa. Em todo lugar onde foi implantada a experiência, a gente viu o que aconteceu. O capitalismo, a economia de mercado, embora se comparada com todos, é o que tira mais as pessoas da pobreza, isso é número, é estatística, mas tem os seus pés de barros também. E se você é cristão, e se você acredita na ressurreição do Senhor, sabe onde a sua esperança está? A sua esperança está em um dia em que Jesus voltará na história, estabelecerá literalmente o seu reino, um reino de paz, um reino onde não haverá lugar para o mal, um reino onde a equidade será exatamente a régua do seu reinado. Aí sim, é no dia em que os homens desaprenderão a arte da guerra. O lobo pastará com a criança. Seja um ceticista ideológico. Não há problema de você ser inclinado à direita, de você ser inclinado à centro-esquerda ou algo desse tipo. Cada pessoa pensa de uma maneira. Mas em ambas os espectros políticos há um limite por causa da fé. O problema é quando a gente abraça mais a política e nos pontos que confrontam a nossa fé, a gente tenta abrir mão. Por isso que a esperança da ressurreição traz em nós uma visão muito clara do limite das ideologias e da filosofia. Porque o mundo está cheio de idolatria. As ideologias políticas são idolatrias. E quem vos fala é alguém que já esteve dentro de uma militância política que é um mundo paralelo. O mundo é paralelo, irmãos. Quem milita politicamente, graças a Deus, eu já abandonei. Mas assim, quem milita politicamente está no mundo paralelo. Eu já dialoguei, porque tem gente que às vezes que fala de Marx, coisa, nunca vi um militante marxista de verdade. Eu vi. E conversei. E dialoguei. Como eu já também já vi bolsonarista assim de militar bolsonarista, raiz. Falei, misericórdia. Bota um militar bolsonarista raiz para falar com um marxista raiz. Irmão, sai briga, sabia? Sai briga. O bicho pega. E por que eu estou falando isso aqui? Eu estou colocando bem no centro desse aqui, esses dois espectros aqui. Porque como os cristãos, a gente precisa ter a clareza que a nossa esperança está em Cristo.
Você pode pensar politicamente, eu posso pensar politicamente, eu posso escolher partido político, pode fazer o que for, mas há limites e a minha esperança para eu não me machucar politicamente, eu preciso saber que nenhum poder político nesse mundo resolverá os problemas da humanidade. Se o problema da humanidade fosse resolvido em resolver a educação, a economia, que é a perseguição do mundo, nós não teríamos índice de suicídio alto em países europeus. Sabe por quê? Porque a necessidade humana não é só econômica, a necessidade humana não é só de educação, a necessidade humana é essencialmente espiritual, do coração, da existência de algo que preencha a sua vida interior. E isso política externa alguma pode cumprir. Nenhuma. Nenhuma. E essa é a questão mais profunda. No tópico 2, a aparição de Jesus traz esperança e plena alegria. O texto diz aqui e mostra que a tristeza deu lugar à alegria. Deu lugar à alegria. Você via um Tomé que estava completamente triste e completamente em dúvida. A dúvida não é um problema. Agora, a idolatria da dúvida é um problema. A gente às vezes vive uma determinada era que tem gente que idolatra a dúvida. Há coisas essenciais que você precisa ter algumas certezas. Não é que tudo você vai ter certezas. Mas algumas coisas, principalmente no âmbito da fé, você precisa ter algumas certezas, algumas respostas. Nem sempre você vai encontrar de cara. Quando a gente perde a referência de uma verdade objetiva, de uma verdade absoluta, é muito sério. E, queridos, pode ser que a gente ainda não tenha clareza daquela verdade absoluta, mas a verdade absoluta existe. Existe. Nós, às vezes, habitamos em ambientes em que o pessoal tenta trazer muito essa idolatria do relativismo. Tenta relativizar tudo, etc. e tal. Mas ter uma dúvida sincera não é o problema. E você vê como que Jesus trata a dúvida sincera de Tomé. Tomé não estava crendo que Jesus havia ressuscitado. Tomé talvez foi um dos discípulos que mais demorou de crer. As mulheres traziam a notícia, os discípulos traziam as notícias, mas Tomé aqui representa aquele cristão, e há muitos cristãos entre nós, e eu conheço um amigo muito racional. Há cristãos entre nós bem racionais, às vezes por causa do seu trabalho, por causa da sua profissão, e ele desenvolve uma lógica, aquela lógica muito pura. E Tomé parece que ele representa essas pessoas que têm essa dificuldade, e o cristianismo lidou com isso muitas vezes. Mas quando Tomé viu o Senhor ressuscitado, as mãos feridas, as cicatrizes, o que é que ele diz? Senhor meu e Deus meu. O coração de Tomé se quebrantou, o coração de Tomé se compungiu. E aí o Senhor falou algo que é extraordinário. Nosso Senhor sabia que grande parte, a maioria da igreja não o veria. Nós não vimos o Senhor ressuscitado. Mas ele diz:
Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Porque para nós, o que foi transmitido foi o testemunho dos apóstolos. Agora haverá um dia que o Senhor voltará glorioso e os nossos olhos contemplarão face a face. Rabandabacaste caiachourias, nemenequécia, libidiquistique açourias, tabacaiaçaios. Face a face com o Senhor. É quando o apóstolo Paulo ele diz: nós conheceremos o Senhor como Ele nos conhece. Já pensou isso, irmãos? A gente às vezes fica voltado nas questões das discussões teológicas para tentar imaginar e chegar ao limite de como que é, mas vai haverá um momento em que tudo será desvendado. Tudo será aberto. Então, se essa esperança está alocada no seu coração, essa esperança, se estiver alocada no seu coração, a dúvida dará lugar a essa certeza. A tristeza dará lugar a essa alegria. E aqui eu quero trazer também uma palavra para os nossos irmãos que talvez esteja vivendo um dia cinza, com alguns problemas emocionais, que a gente sabe que às vezes se abate sobre a vida de cristãos fiéis, cristãos autênticos. Olha, os discípulos do caminho de Emaús estavam numa situação emocional muito difícil, muito difícil. Mas ainda no contexto da sua luta emocional, da sua tristeza profunda, eles estiveram com o Senhor. E quando eles estiveram com o Senhor e aprenderam do Senhor, o coração deles começaram a aquecer. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, que talvez você esteja passando por um momento talvez não muito bom dentro dessa área, mas a alegria do Senhor continua sendo a sua força. A alegria do Senhor continua sendo o seu sustentáculo. Deus tem bálsamo nesta manhã para derramar no nosso coração, porque a esperança depositada nele promove isso. Eu me lembro que quando eu passei e descobrir uma crise de transtorno de ansiedade generalizada, e crente tem isso, pastor tem isso, crente tem isso e pastor tem isso. Você sabe qual é a diferença da depressão para a ansiedade? A ansiedade você tem medo de morrer. A depressão você tem vontade de morrer. Você perde o medo. Você perde o medo. E isso pode atingir qualquer pessoa. Até eu descobrir o que eu tinha, eu fui a muitas emergências. Passava, me sentia envergonhado. Eu falei, meu Deus, chegava lá, não era nada, e só botavam uns gotinhas de Rivotril, o negócio ficava bom. E você se sente. Aqueles que dizem assim, isso aí é bobagem, não é, só vai descobrir quando o teu coração começar a acelerar e você não tiver mais controle daquilo. Aí sabe o que você pensa? Você pensa que está infartando, você pensa que está tendo AVC, você pensa que está tendo isso, aquilo, outro. Aí você faz exame cardiológico, você faz todo exame, não é nada. É um problema emocional. Mas eu aprendi que nessa caminhada, um cristão que tem essa esperança na fé histórica, ele se torna humilde, ele sabe que ele precisa, às vezes, de uma terapia medicamentosa.
Eu posso dizer hoje que eu saí dessa crise. Mas eu precisei de uma terapia medicamentosa. Tomei um remedinho com um profissional, a gente tratado para a gente poder saber as causas, que a gente na crise não sabe disso. E o problema e essas questões são questões químicas primeiro, sabia, irmãos? Não é questão de bobagem, são químicas. Então, para você descobrir, você precisa estar são. Então, uma medicaçãozinha vai agir na questão lá da secretação, de secretar os seus hormônios responsáveis pelo seu humor, tudo direitinho. Mas também a gente precisa da terapia familiar. Como eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Como eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E por causa desse processo, minha esposa se tornou secretária do meu psiquiatra, inclusive. E ali as portas das doenças psicossomáticas se abriram para ela. E ela começou também a entender todas aquelas questões. E eu também precisei da terapia espiritual. Conversas com um homem de Deus, pegar as escrituras sagradas e mergulhar. Quantas vezes o Salmo 23 dizia para mim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor iria sarando, e o Senhor iria curando, porque nós somos seres humanos integrais. Cuida da tua emoção. Não deixa a coisa se transformar numa depressão, não. Se está ainda no estado de ansiedade, trata agora. Desacelera, se precisar desacelerar. Porque se você não fizer por voluntariedade, você será forçado a fazer. A obra de Deus precisa de você, mas precisa de você inteiro. Precisa de você inteira. E olha, João ele disse: desejo que vá tudo bem com a tua alma. Cuida da tua alma, querido irmão, querida irmã. Cuida de você. Você está vendo que alguma coisa está desajustada. Você está vendo que alguma coisa não está legal. Você está vendo que alguma coisa não está correta. Cuida, porque o primeiro movimento que te serve para fazer isso é a esperança proveniente da ressurreição. Jesus, ao encontrar no caminho de Emaús, tirou os discípulos do caminho de Emaús daquela circunstância. E eu pude sair dessa circunstância também, tratando, encarando como se deve encarar e cuidando de todas as áreas. E eu estou fazendo questão de trazer esses relatos assim bem práticos para mostrar o seguinte: a esperança cristã é uma virtude. E é uma virtude para ser vivida na vida. E é essa esperança que nos equilibra diante de um monte de filosofias, ideologias, conhecimento daqui e acolá. E você fica ali, centrado, sem perder a sanidade mental. E a esperança cristã nos traz a consciência de que, os pensamentos do mundo, os pensamentos humanos têm os seus limites. E nós não vamos depositar a nossa esperança neles, mas nós vamos depositar a nossa esperança no Senhor. Eu e você somos chamados para depositar a nossa esperança no Senhor. O tópico 3 diz: fortalecendo a fé. E foi o caso de Tomé. Ele creu baseado em provas. Ele precisou ver o Senhor ressuscitado. Contudo, nós somos chamados de bem-aventurados, de não termos visto, mas ainda assim crendo.
A fé, ela não é um tiro no escuro. A fé tem evidências. É um outro conhecimento, é um outro tipo de acesso. Ela vem por revelação. Você tem acesso a ela por revelação de Deus. Já dizia o grande teólogo Tomás de Aquino. O objeto da teologia é a revelação. O objeto da ciência é a matéria. São coisas completamente diferentes. Pela revelação que Deus dá, nós conhecemos o mundo espiritual, a realidade espiritual que ciência alguma pode acessar. Isso é dada por revelação. E a fé foi dada por revelação, uma revelação especial chamada Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Quando nós estudamos em teologia, nós estudamos na parte de bibliologia 2 tipos de revelação. A geral, que Deus se revela por meio da criação, porque a criação revela Deus. Há um ser inteligente por trás. Só que essa revelação geral não nos leva à salvação. Podemos chegar até a lógica da existência de um Criador, mas não nos leva à salvação. Foi preciso uma revelação especial. E a revelação especial está aqui. É por meio desse livro que nós conhecemos a pessoa bendita de Jesus Cristo, cujo as Escrituras testemunham dele. E é nele que a divindade foi plenamente revelada. E por meio desse acesso, nós temos acesso a tão grande salvação e por isso cremos. Nós temos um Espírito Santo que trabalha no nosso interior, trabalha na nossa mente, trabalha nos nossos sentimentos e trabalha nas nossas vontades. O Espírito Santo testifica conosco. Tudo isso nós não vemos, mas sentimos, vivemos, percebemos, entramos numa outra dimensão, que é aquela dimensão de quem é nascido de novo, que teve a sua natureza completamente mudada. Essa é a bem-aventurança de crer sem ver. Por isso que a nossa fé hoje, ela é sustentada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Não abra mão do seu relacionamento com o Espírito Santo. É Ele quem glorifica Jesus ressuscitado. É Ele quem glorifica Jesus que ressuscitou. É Ele que esclarece sobre Jesus sobre nós. É Ele que nos diz, é Ele que nos leva a respeito de Jesus e nos ensina sobre Jesus. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado. Todo momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, Jesus ressuscitado está presente entre nós. Mas Ele também é a base da esperança futura. É na ressurreição do Senhor que eu creio, que eu sei, que esse corpo aqui será plenamente transformado num corpo glorioso, num corpo glorioso, num corpo glorioso. Onde a corruptibilidade vai dar lugar à incorruptibilidade. Eu gostaria de encerrar essa lição nessa manhã lhe perguntando: quais as áreas da sua vida hoje precisam de uma renovação de esperança? Você tem vivido como não tem esperança? Como quem não tem esperança? Muito cuidado para quem, por exemplo, eu já passei também por essa experiência, para quem cultiva uma crítica mórbida. Eu aprendi uma frase
um filme, o nome do filme é O Jovem Marx. É a história do Marx. E ele, num dado momento do conflito com o líder trabalhista francês, e ele sendo criticado pelo líder trabalhista francês, ou melhor, o líder trabalhista francês sendo criticado por Marx, porque o líder trabalhista francês ele queria que os trabalhadores tivessem mais ganhos de valor, mas não queria destruir ordem nenhuma. O Marx não, o Marx queria destruir a ordem das coisas. E aí o líder trabalhista francês, se vendo naquela crítica profunda de Marx, ele vira para Marx e fala para ele: Marx, a crítica sai devorando tudo que vê pela frente. E quando não tem mais nada para devorar, acaba devorando a si mesmo. Acaba devorando a si mesmo. Eu já tive um momento na minha vida de crítica mórbida. Acho que todos nós já passamos por essa fase, talvez. E a crítica mórbida devora a nossa espiritualidade, devora a nossa devoção, devora a nossa sensibilidade espiritual, devora a nossa esperança. E é muito difícil sair desse cativeiro. Por isso que o nosso Deus, lá no Pentateuco, ele tem um cuidado muito especial sobre a questão da murmuração. E a murmuração ali no Êxodo não é contra a liderança de Moisés, não, necessariamente. É a murmuração da situação, é crítica. E sabe qual é a arma espiritual para a gente vencer esse espírito de crítica mórbida? É a gente resgatar uma virtude muito esquecida no nosso meio. A virtude do contentamento. Eu sei que quando a gente está mergulhado na cultura da crítica, tem gente que nem suporta ouvir isso. Mas eu vou repetir porque é um texto bíblico. Se você tem o que comer, e se você tem o que se vestir, estejas contente. Estejas contente. Você tem capacidade de se contentar no Senhor? Ainda que talvez algumas áreas da sua vida não esteja, talvez você esteja passando uma injustiça, mas você tem a capacidade de desviar o seu olhar para aquilo que talvez te traz o desconforto e focar naquilo que você sabe que é a favor de Deus para a sua vida. Queridos irmãos, nós não vivemos um dia ruim o tempo todo, como também não vivemos um mar de rosas o tempo todo, mas eu tenho certeza, se você direcionar a sua atenção para o bem do Senhor, você vai ver o bem do Senhor na sua vida, você vai ver o bem do Senhor na sua história, você vai ver o bem do Senhor na sua existência, você vai ver o bem do Senhor. O contentamento é o alimento do cultivo da esperança. É o alimento do cultivo da esperança. O contentamento não nos leva a viver uma vida de fantasia, não é isso. Mas nos tira da morbidez da crítica. Tudo que é mórbido é ruim. Tudo que é exagerado é ruim. E é por isso que a virtude da esperança nos coloca e nos centraliza nessa fé que é concreta, que é histórica, que é real. Jesus ressuscitou. E esse evento por si só deve ser capaz de alegrar o nosso coração nos momentos difíceis. Jesus ressuscitou e esse evento por si só deve ser capaz de fortalecer a nossa esperança. Jesus ressuscitou e esse evento por si só deve ser capaz de trazer em nós o contentamento no Senhor. Jesus ressuscitou
Renove a sua esperança nessa manhã. Alegre o seu coração no teu Salvador. Alegra-se, alegre-se. Esse é o dia que fez o Senhor. Se alegre nele, se regozije nele, fique nele, não saia da presença dele, permaneça diante dele. Jesus ressuscitou. Jesus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Quero fazer então uma oração especial para que o Senhor venha fortalecer a nossa esperança, para que o Senhor venha nos dar sensibilidade espiritual, para que ainda no momento de dificuldades nós consigamos enxergar Cristo nas circunstâncias. Não é viver fantasia e escapar da realidade não, queridos irmãos. Mas é proteger a nossa alma, é proteger a nossa mente, é proteger o nosso coração. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós terminamos de aprender sobre um evangelho muito especial, o evangelho de João, que o teu servo escreveu, Senhor, para que todos aqueles que tivessem, Senhor, o privilégio de ler esse evangelho, pudesse crer que o teu filho era o Filho de Deus. Senhor, que o teu filho morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, Senhor amado, mas ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. É esse Senhor que no Calvário disse: está consumado, está consumado. Ah, Senhor, a tua cruz nos trouxe salvação. A ressurreição do teu Filho, Senhor, nos dará certeza de que em brevemente nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nos dá o privilégio de termos a nossa mente dominada pelas coisas do alto, para que pela direção do Teu Espírito Santo nós possamos conviver aqui na terra, peregrinar aqui na terra, resolver os nossos dilemas e perseverar até a volta de Jesus. Fortalece a nossa fé nessa manhã, renova a nossa esperança nessa manhã e traz em nós, Senhor, uma virtude de contentamento. Ensina-nos a nos contentarmos com o Teu bem. Ensina-nos, meu Senhor, a reconhecer o Teu favor em nossa vida, a ter aquele simples favor, mas que nós sabemos que é uma ação do Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a termos uma sensibilidade para as coisas do alto. Renova o nosso coração, renova a nossa vida espiritual, renova, aviva-nos, Senhor, aquece o nosso coração de maneira e que possamos caminhar em esperança, em esperança, em esperança, em esperança. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.